Haverim, Shabbat Shalom. E aí, pronta para mais uma subidinha, digamos assim, nessa escada? Olha, que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te ilumine. Eu espero sinceramente, eu não falei isso em aula nenhuma, né? E vou falar agora, né? Antes mesmo de falar do tema da nossa aula, eu queria te fazer um pedido muito especial. Quando eu coloco aqui aquela imagenzinha, né? Para você doar uma tzedakah, inverso a tzedakah, eu sempre falo que você também pode orar por nós, porque isso vai ser uma maneira, né? Uma forma de tzedakah. Só que hoje eu quero te pedir algo diferente, já no início aqui. Eu quero realmente pedir que você ore por você, que você jejue por você, que você se consagre por você, de uma maneira assim, pedindo ao sagrado que realmente te esclareça as coisas. Gente, não é para tirar os incômodos, porque você vai ter incômodos. É impossível você estar assistindo essas aulas, nessa sequência, e não ficar incomodado. Sim, você vai ficar incomodado. Sim, você vai achar que você está ficando louco. Sim, você vai achar que está indo contra a maré. Você vai achar que está se desviando. Tudo isso você vai achar. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Por isso que eu estou pedindo para que você ore por você. Eu sempre fazia uma oração que era para que o Eterno me desse uma sede insaciável. Então, no meu caso, quando eu comecei a fazer techuvá, o que é techuvá? Techuvá é retorno às raízes, sabe? As veredas, diz lá em Irmiarro 31, se não me falha a memória, para a gente retornar às veredas antigas. E quando Yohanan Hamatzvil, né, o profeta, o imersor, quando ele começa a falar arrependei-vos, raças de víboras, ele não está falando de um sentimento, ele está falando de retornar às raízes, retornar ao sagrado. E olha que ele estava falando para os fariseus, por exemplo. Mas mesmo assim, eles não estavam vivendo na essência aquilo que o sagrado tinha para eles. Então, eu quero te pedir isso hoje, porque de fato você vai ter, acho difícil não, eu costumo dizer que se uma pessoa começou a fazer techuvá, se ela não tiver uma crise existencial e espiritual, ela não fez techuvá. Todo mundo que de fato está fazendo techuvá, que entrou no processo de techuvá, que entendeu o que é techuvá, ela vai ter uma crise existencial espiritual. Por isso a gente tem a nossa comunidade, tá aqui, ó, seja membro. Por isso a gente tem a nossa comunidade, para que você não caminhe sozinho. Não é o momento de você se isolar, caso você esteja ou venha a passar por uma situação como essa. Bom, dito isso, nós vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos estar falando, dando sequência, melhor dizendo, falando da escada, né, da Sulam de Jacob, da escada de Jacó. E a gente vai falar, essa escada, ela tem uma conexão muito clara entre os mundos, tá? E também com a missão dos Talmidim, então, que são os discípulos. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente falar dessa conexão entre os mundos, nós precisamos falar do quê? Nós precisamos falar dos Olamot. E eu fiz um panorama muito breve na aula passada e não vou falar dos Olamot hoje, tá? Por quê? Porque nós temos 4 aulas profundas aqui no nosso canal falando dos Olamot, que são os Olamot são os mundos. Se é a primeira aula que você vê nossa, sugiro, essa aula dá para você assistir, como a aula passada foi a parte 2, né? Você pode assistir daqui, mas o ideal, como a gente está indo numa sequência, é que você veja lá do início, começando literalmente com o Valdilene sem máscara e sem filtro. E aí você vai dar sequência no seu curso. Bom, de novo, eu não vou falar dos Olamot com riqueza de detalhes aqui, porque lá no curso Voltando à Origem, nós já estamos falando, temos uma aula com mais de 50 minutos lá, falando dos Olamot. Valdilene, Radassa, 50 minutos é muita coisa. Gente, 50 minutos não é nada, não é nada, tá? Então, assim, enfim... Fica aí a orientação para você. Então, a Sulam de Jacob, ela tem essa finalidade, conectar os mundos. Eu já falei aqui 500 vezes e vou continuar repetindo até que
a gente fixe na nossa mente que nós somos esse conector. Eu acho muito curioso, né? Eu tenho um shiur aqui, infelizmente eu não lembro o título do shiur, talvez seja na Parashá Shemini, que o sagrado, eu pergunto o seguinte, eu vou perguntar para você, o que não tinha de bom no Gan Eden? Detalhe, antes do pecado, tá? O que acontece? Como que Adão, quem era Adão? Adão é o quê? Adão não é Adão, é Adão. A-D-A-M no português. Adão. Adão, ele era um ser 100% de luz. Quando a palavra diz que o corpo dele era de or é luz, tá? Ele era de luz. Depois ele decaiu, né? Mas enfim, ele era um ser de luz. E o sagrado, na virada do dia, você já leu isso na palavra, está lá em Bereshit 1, na virada do dia, Bereshit 1 ou Bereshit 2, o sagrado ia conversar com Adão, ou seja, no pôr do sol, né, o sagrado ia conversar com Adão. E aí pode ser no pôr do sol, também pode ser pela manhã, foi tarde, manhã, enfim, na virada do dia, o sagrado ia conversar com Adão. E aí chega um detalhe, como que era o Gan Eden? Era literalmente o paraíso no sentido mais pleno da palavra, e talvez paraíso ainda seja pouco para o que era o Gan Eden. Então Adão, ele tinha uma inteligência, nossos sábios dizem que Adão via de uma ponta do outro do mundo. Adão, ele teve a visão, para vocês terem uma ideia, da alma elevadíssima que era de Davi, o rei Davi. Então Adão, ele deu nome a tudo. Sabe o que é tudo? Adão deu nome a todos os animais, a todas as plantas, a tudo que existia, né? Foi Adão que deu. E os nomes que a gente dá hoje vêm exatamente dessa reminiscência. Ou seja, Adão, ele tinha um nível, não posso falar, desculpa, eu não sei se seria um nível intelectual, mas não é nível intelectual, porque vai além da intelectualidade. Sabe quando a palavra diz ter a mente do Mashiach? Adão, ele tinha essa mente do Mashiach. Adão, ele era, me permita a expressão, Adão era o cara. Então, assim, se hoje o nível o QI, né? Vamos falar do QI. Se um QI hoje elevadíssimo é 195, né? Adão, pensa no o QI de Adão era 1000, era 5000, era 10.000. Eu só não vou falar que era infinito, porque infinito só o Ein Sof, que é o sagrado. Mas o QI de Adão beirava, chegava, vamos supor, tá? Tô falando didaticamente, tá? Vamos imaginar que o infinito é 1000, um exemplo, que já é finito, mas didático, de novo, por favor. Vamos supor que o infinito é 1000. Adão tinha 999 de QI, tá? Porque o infinito só, de novo, é o sagrado, o Ein Sof. Então, esse era o nível de QI de Adão. E fora isso, né, além disso, o sagrado, de novo, na virada do dia, ia conversar com ele, ia ensinar a Torá para ele, entre outras coisas, ia se relacionar com ele. E aí, Adão convivia com todos os animais, sem nenhum problema, sem fazer dano nenhum. E, de fato, ele só conhecia o bom, né? O Tov. E aí chega um dado momento da história que o sagrado vira para Adão. Eu não sei, sinceramente, se o sagrado vira para Adão e diz, ou se o sagrado pensa, né? Reflete. Sabe assim, quando a gente pensa alto, sabe assim, a gente até acaba falando sozinho porque está pensando alto, está refletindo. Eu não sei se o Eterno falou para Adão ou se o Eterno pensou. E aí vamos pensar que o Eterno pensou. Ele pensou o seguinte: não é bom que Adão esteja só. E aí, pessoal, vamos analisar. Como assim não é bom? Entendeu? Como assim não é bom? Didaticamente, 999 de QI de inteligência, né? Dando um exemplo, supondo que o Eterno seja 1000, né? Didático, de novo, por favor. E aí, Adão, 999, na virada do dia, Adão estava ali, tete a tete com o sagrado. Adão tinha 100% do sagrado do sagrado que ele se permitiu, né, no sentido para essa existência, para essa realidade. Adão tinha acesso a isso. E quem era a companhia de Adão, né? Sem pensar nos animais, o Eterno era a companhia de Adão. E o que o Eterno fala? Lotov. Não é bom que Adão esteja só. Por que eu estou falando Adão? Porque Adão é a humanidade. Não é um ser humano. Nós somos Adão. Porque nós estávamos dentro de Adão.
E aí o que acontece? Já falamos sobre isso aqui no nosso canal também. O que acontece? O Eterno fala assim, olha, vou fazer para ele um Ezer Kenegdor. O que é um Ezer Kenegdor? É uma ajuda que lhe seja contrária. E aí está falando de Havá. Vai fazer para Adão uma ajuda que lhe seria contrária. E claro que a gente pode até fazer piadas falando de um casamento, mas na verdade um Ezer Kenegdor é toda pessoa, situação ou circunstância que se opõe a você. Por que, por exemplo, o Usain Bolt, né? Ele é recordista do Guinness? Porque ninguém ainda, possivelmente, fez frente com ele. E por ele ser um recordista e não querer também que alguém bata o recorde dele, ele se manteve no auge da forma que ele se manteve. Entre outras situações. Por que, sem querer puxar brasa para minha sardinha, porque o Flamengo é quem é? Porque ele tem os Ezer Kenegdor, né? Não é assim, né? Não tem esse plural. É porque ele tem as suas ajudas que são contrárias. Então, pensando no clássico Fla-Flu, no Grenal, né? Por que o Grêmio é quem é? Porque tem o Inter. Por que o Inter é quem é? Porque tem o Grêmio. E assim vai, porque eu não vou saber dos demais estados, tá ok? Minha inteligência futebolística se resume a esses exemplos bem básicos, apesar de eu amar esportes. Então, o Eterno fala assim, olha só, não é bom que Adão esteja só. Vou fazer para ele uma ajuda que lhe seja contrária. Não significa o seguinte, vou dar para ele uma esposa. Não, é toda ajuda contrária que o Eterno utiliza para quê? Para fazer com que a gente cresça. E aí eu me pergunto, caramba, só conviver com o Eterno não é bom. Ou seja, o Eterno tem a consciência, não sei se eu posso usar essa expressão que é muito complicada, que só convivermos com ele, isso não é bom. E aí, o que é bom ou o que é fazer bondade? Eu ouvi um rabino falando, e eu só vou replicar o que ele disse, Rabino Amram. O Eterno, quando estava sozinho na eternidade, sem criar um mundo, o Eterno era bom? Dá um pause e coloca aí nos comentários. O Eterno, quando ele... Só colocar sim ou não, né? O Eterno, quando ele estava na eternidade sem criar o mundo, sem criar ninguém, sem criar nada, era ele somente, o Ensof, tá? O Ensof. Ele era bom? Vou esperar você responder. Não, ele não era bom. Por que ele não era bom? Porque para ser bom, precisa fazer o quê? Bondade. Como que eu vou dizer, tá? Como que você vai dizer que a Hadassah é uma pessoa boa se eu não faço bondade? Como que você vai dizer que você é uma pessoa justa se você não pratica a justiça? Não estou falando que você é injusto, não. Não estou indo para o contrário, não. Se você não tiver a possibilidade de fazer justiça, você não é justo. Se você não tiver a possibilidade, vou falar até de frente, se você não tiver a possibilidade de não fazer bondade, você não é bom. Então, essa é a ajuda contrária. Isto é ser um adversário, entende? Então, nós somos Adão, nós somos esses conectores. E o Eterno falou assim, olha só, não é bom que Adão, não é bom que a Hadassah, não é bom que você esteja sozinho. Por quê? Porque é exatamente quando a gente tem um próximo é que a gente consegue ser e exercer não. A gente consegue ser quem o Eterno projetou que nós fôssemos. Então, Adão, quando ele é esse conector, de novo, Adão, você já entendeu, Adão não é um homem, Adão é a humanidade. São os 7 bilhões de habitantes que existem? Não, é o povo do Eterno. A gente não vai entrar nesse mérito, tá ok? Então, tá ok, a gente pode falar dos nefilins, né? Dos filhos dos homens, que seria dos anjos com as mulheres, e aí gerou uma linhagem aí que a gente vai pensar em Golias, por exemplo, tá ok? Que é um dos filhos dos nefilins. Esse é outro assunto muito mais profundo, que a gente não vai entrar nele aqui agora. Então, o que eu quero dizer? Que essa Sulam, que essa escada que Jacob vê, ele percebe que é o quê? Que é exatamente essa conexão. E eu já falei para vocês, né, que eu tive essa visão da escada de Jacob, e foi aí, eu diria, tá?
que nesse ponto da minha história foi, de fato, esse divisor de águas. Foi quando eu comecei a ter sim, já faziam 4 anos que eu tinha me convertido, nesse caso, no cristianismo. Já era uma pessoa que já fazia missões urbanas e tudo mais, até que cheguei na Jocum, tive esse discernimento, e então fizemos o nosso prático e fomos para várias cidades, que não é o caso aqui. Então, o que acontece? Quando foi em 99, quando eu estava lá na base da Jocum e que eu tive essa visão, e eu já falei que eu não via nada, né? Não via nem de olhos abertos, não via nem assim, visível assim na minha mão. Eu via, né, uma brincadeira que eu fiz em algumas aulas atrás. Então, assim, o Eterno me deu essa visão. E aí a gente vai ver lá, eu peguei aqui meu celular, tem alguns versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, a gente vai ler qual a referência? Bereshit 28, do 10 ao 22. Só que eu não vou ler tudo, tá? Porque vai começar falando da visão que ele teve, da escada que ele partiu de Berseba. E aí, claro, eu estou te mostrando que a sua história, ou melhor, que o seu personagem bíblico não é apenas o seu personagem bíblico, é a história da sua vida que está ali, que você agora está aprendendo a decodificar. Então, quando Jacó parte de Berseba para Harã, ele tá vendo, né? Ele chega a um certo lugar, ali passou a noite, e ele sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Então, perto dele estava o Eterno e disse: eu sou o Eterno, Elohim de Abraham, Abraham teu pai, e Elohim de Yitzhak, a terra que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Eu estou lendo na revista Almeida atualizada. Esse passuque, né? Passuque é versículo. Esse passuque, o Eterno está falando para Jacó, fazendo para Jacó a mesma promessa que ele fez para Adão, a mesma promessa que ele fez para Abraham, a mesma promessa que ele fez para Yitzhak, que é Isaac. E ele fala: a tua descendência será como o pó da terra. Se lembra? Bereshit 12:1. A sua descendência será como o pó da terra, e aí vai. E aí, olha só o que acontece aqui. No Passuque 15, uma vez eu estava pregando, né, no cristianismo, isso, eu fiz assim, ó, fala pro teu irmão, deu ruim para você. Eu falei isso, sabe, na época. Porque olha só o que o Eterno fala, e eu não sei se você se apercebeu da seriedade disso. Quando a gente vê, melhor dizendo, quando a gente vê num filme as pessoas participando de um julgamento, né, elas têm que colocar a mão na Bíblia, levantar a mão e jurar. Então, a gente subentende que ela vai falar a verdade, porque ela está literalmente... se ela mentir e for descoberta, ela pode ser presa, né? E aí, o próprio Eterno fala que ele não tendo por quem jurar, ou seja, coloca a mão na Bíblia porque entende que a Bíblia seria a coisa maior, né? E aí vai. Então, ele não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Então, eu juro em nome de não sei quem. Eu juro pela minha mãe mortinha, né? As crianças que faziam isso direto, né? Eu juro pela minha mãe mortinha. Quem nunca? Por quê? Porque a mãe é um ser superior. Então, quem é que vai colocar a mãe em risco? Sim, eu já coloquei várias vezes nesse sentido da brincadeira. Então, assim, então o Eterno, ele faz um juramento aqui. E esse juramento é muito sério. Por isso que eu brincava lá, né? Olha, deu ruim para você, e eu vou falar agora sério aqui para você. Deu ruim para você também, né? É para você, apontando o dedo na tua cara, ó, deu ruim para você. Por quê? Olha só o que o Eterno faz. Fala: eis que eu estou contigo. Ok, o Senhor está comigo, maravilha. Te guardarei, estou protegido, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei dito, ou referido. Que o Eterno está com a gente sabe, ok? Quem tem dúvida aqui, levanta a mão. Ninguém tem dúvida de que o Eterno está com a gente. Ninguém tem dúvida que o Eterno nos guarda. Ele é o guarda de Israel, não é isso? Quem tem dúvida? De verdade, se você tem dúvida,
Não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Não precisa ser religioso para ter dúvida, né? Quando a gente abençoa os nossos filhos, o Senhor te guarde, né? O Senhor eu te abençoo, o Senhor te guarde, Deus te abençoe, como a gente fala, porque a gente não tem dúvida disso, né? Que o Senhor está com a gente, nós somos um com Ele habita dentro da gente, a gente é morada do Ruach HaKodesh, é morada do Espírito do Santo. A gente sabe disso, mas aqui entra uma coisa muito séria, que é onde eu brinco de que deu ruim pra gente. O Eterno fala assim, olha só, eu não, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei dito. Deixa eu tentar falar diferente, tá? Tem como você se separar da sua pele? A menos que você corte, vai gerar uma dor e tudo mais. Não tem como. Tem como você ficar sem respirar? Não tem como. Sabe assim, a gente se separa do nosso marido ou da nossa esposa quando a gente tem que ir para o trabalho, se separa dos nossos filhos quando vão para a escola. Enfim, a gente se separa se divorciando. Mas o Eterno está dizendo o seguinte, olha, eu não vou te desamparar. Ou seja, eu não vou deixar você, não é não passar por dificuldades, não é isso. Eu vou estar com você, eu vou suprir as suas necessidades, eu estou te prometendo te trazer para essa terra, que você está saindo daqui, me permita a expressão chula, que você está saindo daqui com uma mão na frente e outra atrás, com 2 pedacinhos de pão na sacola, e que você não sabe do que vai ser do seu futuro, eu vou te trazer para cá de volta. E isso é tão, o Eterno dizendo, isso é tão real, que eu não vou abrir mão desta promessa que eu estou te fazendo. Eu falei em algumas aulas atrás que quando o Eterno nos faz uma promessa, ele vela, ele se encarrega, não é apenas de cumprir a promessa, de fazer com que todas as etapas até o cumprimento da promessa aconteça. E aí, o Eterno, olha só, tô lembrando, o Eterno falou que me tiraria do rio. Tudo que eu mais queria era sair do rio, mas também disse que eu voltaria. Eu precisei voltar para testemunhar. Consegue entender? O Eterno não vai te desamparar. E aqui eu vou pegar pesado, se você for para o motel, o Eterno vai estar lá no motel contigo. Sabe? Vou pegar pesado mesmo. Se você for fazer uma besteira, o Eterno vai estar lá contigo quando você estiver fazendo essa besteira. Eu estou pensando aqui, gente, bem vulgar mesmo, sabe? Mas eu gosto desses exemplos muito, muito bobos, mas é para a gente poder ter muita consciência disso. Sabe aquela pessoa que tem um chulé que não larga de jeito nenhum? Tinha alguém que falava, sai do meu pé, chulé. É isso, por favor, sabe? Assim, com muito temor. O Eterno vai ser esse chulé que não vai largar do teu pé. E aí eu estava pensando, antes de começar essa gravação, às vezes nós temos um problema, sabe? Muito, muito, muito grave. Como que o Eterno vai fazer tal coisa, já que eu sou assim, assim, assado? O Eterno não vai te desamparar até cumprir aquilo que ele te prometeu. Não é por causa de mim, por causa de você, mas é por causa da alma e da missão que ele nos deu para fazer. Então, a escada de Sulam tem esse mais do que simbolismo. Tem essa, sabe? Tem essa coisa pesada. Tem essa algema. Tem, sei lá, o Eterno nos algemou. Eu não sei se ele nos algemou a ele ou se ele se algemou a nós. Claro que nós somos sempre e seremos sempre um ser inferior. Mas eu quero dizer o seguinte, por mais que eu ache, por causa do tão falado livre-arbítrio, que a gente não vai falar disso aqui agora, que eu posso fazer uma coisa ou outra, não. Eu não posso, eu vou fazer exatamente aquilo que o Eterno quer que eu faça. Mesmo que eu vá para a direita, se o Eterno quer que eu vá para a esquerda, sabe no que eu creio? Eu vou dizer para você. Vamos imaginar o seguinte, tá? Que o Eterno determinou que no dia 2 de fevereiro, ou o Eterno sabe que no dia 2 de fevereiro de 2050 eu vou estar andando pela esquerda, mas eu só estou indo para a direita. Eu estou achando que eu estou fazendo o que eu quero, mas o Eterno já sabe que é no dia 2 de fevereiro que eu vou para a esquerda. Então, assim, uma vez eu estava orando, eu falei assim, Senhor, falando, né, na questão do livre-arbítrio e tal, que ele já sabe de tudo, se o Eterno programou que tal coisa vai acontecer no dia 30 de fevereiro, vai acontecer no dia 30 de fevereiro.
Radassa, vamos conversar. Olha o calendário, não vai até o dia 30, não tem dia 30 de fevereiro. Quem te disse que não? Quem te disse que não? Porque, na verdade, não existe 1 de janeiro, 2 de janeiro, 10 de qualquer mês. O Eterno não está... Esse tempo é para a gente se situar. E como eu sigo o calendário bíblico, não é janeiro, fevereiro, março, abril. Entende? É primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E assim vai. Então, me permita, deu ruim para você. Porque o Eterno não vai te largar enquanto ele não fizer a vontade dele na sua vida. E qual é a vontade dele na sua vida? Isso ele já te revelou, ok? E aí diz assim na sequência, aí tem Jacó falando, e aí tem lá no finalzinho, Jacó faz um monumento, lá no versículo 18, Passuque 18, vai falar que ele coloca uma pedra ali. O que é colocar uma pedra? No judaísmo a gente tem muito disso, a gente materializa a mitzvah. Entende? Então a gente materializa. Então a gente tem, quando a gente faz o Pessa, tem lá, claro, existem os ingredientes com seus simbolismos, existem, os homens usam um talite, né, de oração, as mulheres colocam um véu, cada uma de acordo com a sua tradição, e aí vai. Então, assim, a gente materializa a mitzvah. Os homens, quando você vê lá a mulher do fluxo de sangue segurando na orla, não, ali não é orla, ali é tzitzit, que é uma mitzvah do sagrado para os homens utilizarem, que é para se lembrar do mandamento, e aí vai. Então, e aí ele vai e faz isso, e aí ele faz aí ele fala uma coisa muito interessante. Passuque 20, vou ler devagar. Fez também Jacó um néder. O que é um néder, gente? A gente fala muito, Eclesiastes, né? 5 vai falar de não fazer um voto de tolo. Não é voto, é um néder. Néder vai além de um voto. Eu voto que no candidato ABCD, né? Eu voto que vou na sua casa, que é um voto, é uma promessa. Tirando a questão do candidato, o voto é uma promessa. Mas um néder vai além de uma promessa. O néder, você está falando que vai fazer algo e com isto você inclusive está pondo a sua vida em risco. Que se você não cumprir, você pode até morrer. Claro, está falando de questões espirituais aqui. Então, Jacó, ele fala o seguinte, olha, fez também Jacó um voto dizendo, se o Eterno, se o Eterno for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Eterno será o meu Elohim. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Adonai, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o maaser, o dízimo. Olha só que interessante, o Eterno disse para Jacó o seguinte, olha só, eu vou estar contigo. O Eterno disse, eu vou te guardar e eu vou te fazer voltar. E Jacó fala, sim. Caramba, isso aqui é muito ousado. O Jacó, ele tem um nível de, eu nem sei, ele tem um nível de espiritualidade, ou melhor, ele tem um nível de elevação espiritual que eu não posso dizer que ele colocou o Eterno à prova, mas eu vou dizer que ele colocou o Eterno à prova. Porque, olha só, o Eterno disse que ia fazer. Mas ele falou assim, olha só, se o Eterno fizer. Os nossos sábios vão dizer, existe algo que a gente chama o pão da vergonha. Nós não gostamos de receber as coisas de graça. Sabe assim? Eu vejo pessoas querendo tudo de graça. Por favor, pare com isso. Porque você está traindo para a sua vida uma energia de escassez. Há momentos na nossa vida que a energia é do pedinte, sabe? Então tá sempre em falta. Há momentos na vida, sim, e a palavra vai falar que é melhor dar do que receber, por exemplo, mas há momentos na vida que a gente passa por necessidades ou dificuldades e a gente precisa de um suporte, de um amigo, de um familiar. Mas existem pessoas que fazem tudo pelo de graça. E aí eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Pessoas, por exemplo, que não pagam programas porque quer roubar, não consigo achar outra palavra, e quer craquear, sabe? Não, gente.
Quer um Word de graça? Que essa é a palavra que está na minha mente. Quer um Word de graça? Vai lá para o OpenWrite, se não me falha a memória, o nome, porque é um Word gratuito. Não fica, sabe, lesando o outro. Não faz isso, não. Porque você está atraindo energia negativa. E outra, tudo na nossa vida é semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você só quer de graça, vai chegar a hora, por exemplo, que você vai estar dando estudo como eu estou dando aqui, se é que você já não faz, e você só vai ter pessoas querendo as coisas de graça. Consegue entender? Então, vamos virar essa chave, comece a pagar pelas coisas. Não é para ter posse, mas para honrar, para valorizar o tempo do outro, valorizar o investimento do outro, valorizar a intelectualidade do outro, a busca do outro, sabe? Pare de só querer o venha a nós e o vosso reino nada. Cuidado com isso. Então, Jacob fala o quê? Jacob fala, se o Eterno fizer, então eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Então, dentro disso, a gente também tem um passuque que que fala o seguinte, olha, e encontrou o lugar. Então, cadê? Deixa eu achar aqui. Que é no hebraico, ele vai bem mais fácil. Tornou-se levantando Jacó de madrugada, tomou a pedra e ao lugar, né? Então, assim, ele encontrou o lugar. Então, essa questão dele, na expressão em hebraico, vai Rivga Bamakom. Makom é o lugar. Encontrar o lugar, o eterno é o lugar. É o Makom, é o eterno. Então, ele encontrou o lugar. E esse lugar tem uma interpretação mística do seguinte, que ele colidiu com o lugar espiritual. Então, ele saiu... Eu não posso dizer que ele saiu da materialidade, porque Jacob já era muito espiritualizado, apesar de tudo. Apesar de tudo que eu digo de todas as coisas que aconteceram, ele era muito espiritualizado, mas ele se deparou, até porque tinha o pai que tinha, né? Nesse caso não dava para ser diferente, apesar de Esav, como eu falei na aula passada, ele era filho da serpente. Isso aí é para outro momento, é só assistir o vídeo passado. Então, assim... e ele entendeu que ali era o portão dos céus. Então, Jacob, ele entendeu que, de novo, essa escada estava com a base no chão, né, na terra, e no céu era essa transição, e tinha anjos subindo e descendo. Algumas pessoas vão dizer, estava levando a oração dele. Não, não era isso não, tá? Era porque ele era esse conector, e automaticamente, se ele tem uma escada no chão, que o Eterno estava falando para ele, se o Eterno estava lá no topo, o Eterno estava falando o quê? Vem, sobe, caminha por essa escada. Então, o que é um anjo? O anjo é um malar. Então, malar é o que? Enviado. Shalia é enviado. Então, eu posso dizer que eu sou uma malar, né? Por quê? Porque eu sou enviada do sagrado, uma mensageira. Então, isso é malar. Então, o Eterno, quando ele vê essa escada, o Eterno também está fazendo para ele esse convite. Sobe. Vem para onde eu estou. Mas não é para você ficar aqui, é para você retornar. Se lembra, Adão, que não é bom que você esteja só? A gente falou na aula passada sobre monte ou isolamento espiritual. Não é bom ficar sozinho, não é bom ficar só consagrado. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso, né? Às vezes eu estou em momentos tão maravilhosos espiritualmente, e sair daquele lugar é muito difícil. Eu não quero sair, mas o Eterno me obriga a sair. Nossos sábios falam, inclusive, que a gente precisa assistir filme, precisa assistir série, precisa assistir televisão, precisa sair para passear, porque a gente não pode ficar somente na espiritualidade. A gente precisa se conectar com o mundo material. E aí a gente tem os 4 mundos, como eu falei na semana passada, e vou fazer só uma pincelada aqui, que é falando de baixo, né, de Asiá para cima, da base até o topo. Asiá é a ação concreta, que é o mundo da fisicalidade, que é o corpo. Depois nós temos o segundo Olam, que é o Yetzirah, que é o mundo das emoções, que dá formas e relações, que aí já vem a alma. Temos Beriá, que é o mundo das ideias e da criação, que é o espírito. E também temos Atzilut, que é o mundo da emanação próxima ao sagrado, que é a divindade. Então, quando a gente pensa, a gente vai ter um estudo lá no Voltando à Origem, falando sobre os 5 níveis da alma, apesar de a gente já ter um aqui bem en passant, mas lá a gente vai falar bem individualmente desses 5 níveis. Esses níveis da alma também se conectam com esses 4 mundos.
E aí no item 4 a gente tem o quê? Vou falar Noah, né? A experiência, eu tive uma experiência profética pensando também em Noah. Então, como Yaakov, eu estava em uma transição entre lugares, missões e relações. Então, por exemplo, Abraham, que é o meu personagem, a minha história vem de Abraham, ele peregrinou por vários lugares. Então, assim, eu não vou conseguir lembrar tudo, tá? Mas cada lugar que eu fui, ela teve um significado e teve um que não foi o último, mas lá, então, foi a virada de chave. Então, por exemplo, eu já tive em Hortolândia, São Paulo, Campinas, São Paulo, isso fiquei 15 dias em cada um, já fui para o Paraguai, fiquei 3 meses lá em cidades diferentes, morei em Uberaba, morei em Trindade, Goiás, e Campinas eu falei, Hortolândia falei, então assim, fiquei no Complexo do Alemão, um período lá em missões também, no Borel também, no Santa Marta aqui no Rio, na Vila Kennedy, na Jocum, em Santa Cruz da Serra. E eu falei lá no primeiro vídeo que o Eterno disse que eu estaria em lugares que eu nem sabia que existia. E de fato, muitos deles eu não tinha nem ouvido falar, como lá em Aparecida de Goiânia, né? Tem uns bairros lá. Tive em Brasília, que foi um dos melhores lugares, foi muito bem recebida em Brasília. Ou seja, da mesma forma que Abraham, eu também tive que peregrinar por vários lugares fazendo missões e também, óbvio, né, tem a questão também dos meus relacionamentos, né, no caso de um relacionamento com meu marido que a gente se divorciou porque eu pedi para divorciar e depois retornamos, tudo isso está muito conectado com essa questão das peregrinações e da vida de Abraham. E aí tem um ponto muito interessante que eu mencionei também, que foi o lugar que teve a virada de chave. Por quê? Tá? Se é a primeira vez que você está aqui, tá aí ó, nossas redes sociais também para você seguir. Por que a gente transita por vários lugares? Eu vou tirar férias em Porto de Galinhas. Eu tive o privilégio de ficar lá um dia, né? Quando vindo de João Pessoa para cá, eu fui para Recife, que a passagem é muito mais barata, então lá em Recife eu fui em Porto de Galinhas. E por que eu fui em Porto de Galinhas? Óbvio, para me divertir, tá? Antes que você pense a outra coisa, ela foi lá para rezar, não, para orar, não fui interceder pela cidade, não. Eu fui lá para conhecer, eu fui para turistar, por mais que eu só fiquei lá poucas horas, eu fui para turistar, eu fui para tomar banho, fazer vídeos, eu fui para isso, ok? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que o Eterno nos leva a vários lugares, inclusive em Porto de Galinhas, no meu caso? Por que o Eterno nos leva, e eu tô dando aqui para vocês, gente, um hidush. Hidush é uma novidade, é uma revelação, é um sodote que o Eterno me falou, eu tô te contando um segredo que ele me compartilhou comigo. Por que eu vou aos restaurantes que eu vou? Eu tive a oportunidade, meu marido me levou no The Heaven, que é o restaurante da Ravenna, é uma chefe que ganhou o Masterchef. E era assim um sonho nosso ir no restaurante de uma chefe. A gente chegou aí no restaurante do Batista, né? Que ele, acho que é Temperos do Sabor. Eu não sei a pessoa com que ele faz o programa junto ou fazia junto. E a gente foi no Batista, ficamos apaixonados, foi no Barra Shopping, apesar do ambiente ser outro, mas é um chefe. E fomos no da Ravenna, que é indiscutivelmente um nível, eu tô falando pelo nível, né? É totalmente diferente. Da Ravenna, inclusive, fica no shopping mais caro do Rio de Janeiro, tá? É o Village Mall. Então, foi uma coisa assim, né? E aí, o que acontece? Eu entendi, o Eterno me falou que me levaria em lugares, né? Me colocaria no meio dos grandes e tudo mais. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Comecei a orar, eu falei, caramba, comida é caríssima. Caríssima pro meu bolso, tá? E tal, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu falei, Senhor, eu entendi, eu quero esse ambiente para mim e tal. E foi uma experiência que o Eterno me deu. Por que eu estou te falando isso? Porque o Eterno disse para mim, eu estou conectando as coisas para você entender, que eu ficaria no meio, ele me levaria, me colocaria no meio dos grandes. E eu preciso aprender a estar em lugares como esse, né, no The Heaven, entre outros que nós iremos. E o que acontece? O Senhor falou para mim o seguinte, você sabe por que eu te levei lá na Ravenna? Você sabe por que eu te levei em vários lugares? Você sabe por que você está indo ao parque de diversão? Você vai para o teatro? Por que você vai? Para onde você vai? Uhul!
caiu como é o nome? Caiu um grampo aqui, gente, caiu uma pena. Opa, ainda bem que não quebrou. Foi o negócio do ring light. Você sabe por que você está indo para os lugares que você está indo? É porque para quando você chegar lá, você orar. Você orar pelo estabelecimento e orar pelas pessoas que estão ali. Eu crente que eu fui só para degustar uma comida maravilhosa. Gente, eu estou rindo de nervoso, tá? Você entende a seriedade disso? Isso porque quando a gente foi, eu e a pastora Marilene, tempos atrás, a gente foi lá em Mariana, eu contei isso num vídeo atrás, alguns vídeos atrás, o Senhor nos deu a entender que nos levou lá em Ouro Preto para a gente poder orar pela cidade. E a partir daquele momento, não foi sempre não, tá? Estou mentindo, não foi sempre não, ou melhor, não estou mentindo porque eu não disse que foi sempre. A partir daquele momento eu comecei a ter a percepção, esqueci, claro que eu esqueci, em alguns momentos eu fiz, em alguns lugares eu comecei a orar. E quando eu estava em João Pessoa, eu fazia isso. Eu na rua, eu começava a orar, sabe? Não é orar por mim, orar pela cidade, orar pela rua, pelas casas. E quando eu pegava o motor Uber e passava por vários lugares, eu ficava ali falando do nome do sagrado, para literalmente. Então assim, é para isso que o Eterno está te levando aos lugares que está te levando. Não necessariamente é para você pregar, mas caramba, você... Olha, vou dar um exemplo, tá? Você é um trabalhador e tem que utilizar o transporte público. E aí, de repente, tá com algum problema na rua e o motorista pega um outro percurso. Por que o motorista pegou um outro percurso? Não fez um outro percurso, pegou um desvio. É para você orar. É para você orar. Por que você vai na padaria comprar o pão? Que é para você orar por aquelas pessoas que estão ali ao redor. Isso é ser Adão. Isso é ser o conector. E é isso que é subir e descer. Você sobe elevando as pessoas e... Entende? Então, eu entendi que os lugares que eu vou, que eu vou e que o Eterno vai me levar, e onde quer que eu esteja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar. Então, quando acontece alguma situação, o médico se atrasou, não foi, eu tive que pegar, outro médico me atendeu. Por que isso aconteceu? Tá aí a resposta, que é para você orar. Eu fui numa festa e é para você orar pelas pessoas que estão lá. Não é só pelo aniversariante. Você tem que levantar a mão, Senhor! Não. Orar no Espírito. Entende? Você pode até balbuciar, porque a palavra gera vida. Então, o sagrado está nos levando aos lugares que está nos levando, é para você orar. Por que uma pessoa mudou, um vizinho se mudou e chegou outro? Para você orar por esse outro. Você o conectou. Aula passada, você é Yeshua. Você é uma Shia. Se você acha que não, volta lá e continua lendo, assistindo os vídeos, tá? Então, a Sulam, né, a escada de Jacob, é um sinal de que a nossa missão é conectar mundos, é ensinar, advertir, formar. Assim como Noah, tá? Porque nós também somos Noah, né, dessa geração, ele constrói algo em meio à indiferença das pessoas. A nossa missão, a minha missão é semear, mesmo que os ouvidos estejam fechados. Gente, eu já tive visões, assim, isso é muito curioso, dá até nervoso quando dizer raiva. Eu já tive várias vezes a visão das pessoas, não é das pessoas, mas de espírito de surdez. Eu sei que esse era o Shedim, né, o demônio que me gerava oposição, mas na verdade eu achava que me gerava oposição, mas não, na verdade há esse espírito de surdez nessa geração, ou nas gerações, né? Então, o que Noah fez? Continuou pregando. Como? Construindo a Teivá. Então, mesmo que ninguém te ouça, continue pregando. Ok? Continue fazendo e falando as coisas do sagrado. Bom, agora eu queria passar para vocês um exercício, tá bom? Um exercício, eu queria que você desse um pause no vídeo, pegasse papel e caneta, que eu vou te fazer algumas perguntas, que é a seguinte, para você anotar aí, tá? Então, por favor, dê um pause, pega lá papel e caneta,
E eu queria que você pensasse o seguinte: em qual mundo você está preso? O seu foco está exagerado aonde? No mundo material, no mundo emocional, no mundo racional. Então a gente já viu o quê? Que ou você é muito materialista, não estou falando de dinheiro não, tá? Estou falando de fisicalidade. Então você pode estar em ACA, que é o mundo da fisicalidade, o corpo. Então você está muito preocupado só com a questão estética. Não estética por causa da beleza, tá? Do corpo, da fisicalidade, da materialidade, com o que você vê. Ou você está em Yetzirah, que é o mundo das emoções, então assim, e das relações, né, que já vai muito para a alma. Ou você está em Beriah, que é o mundo das ideias, da criação, do espírito. Ou você está querendo de fato ficar em Atzilut, que é o mundo da divindade. Então, aonde que você está, né? Em qual desses mundos? Entendendo que todo mundo, claro, vai dizer, eu estou em Yetzirah. Não, desculpa, eu estou em Atzilut. Eu digo que com certeza não, tá? Eu digo que com certeza não. Vou te dar um exemplo, tá? Para você entender que você não está em Atzilut. Você come caché? Vou dar um exemplo aqui. Você come carne de porco, frutos do mar? Se você come, você não está em Atzilut. Porque em Atzilut é a vontade plena do Eterno. E em Atzilut o Eterno não come carne de porco. Pô, claro, ele não come nada. O Eterno proibiu que a gente comesse carne de porco. Carne de porco não é alimento para nós. Então, se você, mas eu como porque o porco hoje, naquela época, não tinha tratamento. Gente, tudo bem, vamos entrar em outro método. Você guarda Shabat? O Shabat já passou. Calma aí. O que é perpétuo? A palavra perpétua, até onde eu entendo, vai falar de geração em geração ou para sempre. Se o Eterno, o Sagrado, disse que o Shabat é para guardar de geração em geração, e você diz que isso já passou, então tem alguém mentindo. Ou o Eterno está mentindo, ou ele não entende o que é perpétuo, ou você está mentindo porque você está dizendo que... Ou então você está acusando o Eterno de ter se enganado. Isso é muito complexo. Então, assim, nós não estamos em Atzilut. Eu me incluo. Eu guardo o Shabat sim, eu como caché sim, mas existem milhares de outras coisas que eu ainda não faço e preciso fazer. Então, assim... e quando eu falo, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de ajustes, tá? Então, assim, de transgressões à Torá. Então, eu guardo as festas bíblicas, acabamos de celebrar Pessa, aqui em casa não vai ter o ovinho da Páscoa, porque eu estou gravando hoje, é dia 14 de abril, por isso que eu estou falando isso. Não vai ter o ovinho da Páscoa, entendeu? Eu até brinquei com meu marido dizendo assim, poxa, eu podia bem te manipular dizendo, cadê meu presente de Páscoa, né? E a gente fica rindo aqui. Por que a gente come chocolate não o tempo todo, porque a gente realmente está cuidando da nossa saúde, mas esse não é o ponto. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se eu até disse que algo é perpétuo e eu não faço, eu estou transgredindo. Se eu estou transgredindo, eu não estou em Atzilut. Ok? Então já descarta a Atzilut da sua vida. Então em que mundo você está? Asiá, Yetzirah ou Beriah, tá? Outra pergunta aqui. Falando da Sulam, falando da escada de Jacob, em qual degrau da escada você está? Está no primeiro degrau? Está no segundo degrau? Já está lá no topo, perto do sagrado? Em que degrau você está? E a última pergunta, o que precisa ser alinhado para que você suba mais degraus? Então, o que você precisa fazer para que você consiga sair desse estágio, né, que você está e ir para outro degrau? E aí, por fim, qual é a nossa missão? Tá? A visão que eu tive em específico lá na Jocum, né, não foi um devaneio, né? Essa visão da escada não foi um devaneio. Da mesma forma que as visões que você tem para a sua vida também não é um devaneio. Nesse caso muito específico da escada, e tudo que veio após isso foi exatamente o mapa da missão, da minha missão e da sua missão como um Talmid, tá certo? Ou como Talmidim, falando dos discípulos de uma maneira geral. Para a gente finalizar essa parte, viver como Jacob é viver de forma consciente de que onde pisamos pode ser um lugar santo. E aí eu vou até trocar ao invés de falar que pode ser um lugar santo, eu vou dizer que onde a gente pisa tem que se tornar santo. Por quê? Porque você está lá. Ou vou falar diferente. O lugar que você pisa tem que se tornar santo. Por quê? Porque você está lá. Então, isso
a escada de Jacob. Essa é a sua missão. Nesse momento, a sua missão é qual? Onde quer que você esteja, você precisa atrair a presença do sagrado para aquele lugar. E de que forma você pode fazer isso? Neste momento, orando para que o sagrado se manifeste realmente na vida daquelas pessoas. Então, o chamado é viver aqui, nessa terra, porém ancorado lá no Shamayim. Então, âncora, que é o que não mantém o barco, né, o navio, sem ser levado pela maré. Então, a nossa âncora, que é Yeshua, né, precisa estar, e aí a gente precisa estar onde? No eterno, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, que o Sagrado abençoe você e sua família. Lehi Traot, e até o próximo Shiur. Shalom, shalom.